a movimentação da produção audiovisual em Uberlândia. O terceiro capítulo da série de matérias sobre a ITV, imobiliária fundada por Tubal Vilela. O tempo e a arte de consertar relógios. E no Papo Gerais desta semana, Celso Machado entrevista Dona Maria Borges, a madrinha do senhor Alair Martins. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de ontem sempre está só começando. Lançamento de mais uma produção do Grupo Pontapé, o casamento entre a minuciosidade do cinema e toda a explosão do teatro. Confira. Dentro do Grupo Pontapé e também com a Balaio Produtora, a gente já tinha circulado essa conversa sobre essa história de uma empresa, de uma família italiana que veio para o Brasil e tinha vivido vários momentos de superação importantes e, enfim, isso surgiu daí, então, esse interesse em como seria contar essa história. Foi um convite que foi um presente, assim, e foi muito bom, assim, muita responsabilidade, né? Porque quando você vai dirigir um ator que tem um diálogo, você tem que se preocupar como que isso vai sair, né? Não pode ser o ator encenando um personagem. Né? Tem que ser o ator olhando através dos olhos do personagem, né? Numa escala de 0 a 10, a atuação do teatro é o 10 e o cinema é o 1. Então, assim, para o trabalho do ator, o cinema é algo mínimo em termos de expressão, em termos de projeção, né, da emoção que você está passando e tudo mais. Porque a câmera está em cima de você, né? O microfone está na sua cara, vamos dizer assim. De manutenção de carroças acompanhou a evolução do mundo e do Brasil para se tornar... O que dá para perceber nessa trajetória é a questão do acesso a fazer cinema. Está mais fácil que 8 anos atrás. Internet, tecnologia, esses novos equipamentos, né? A facilidade de comunicação, ao mesmo tempo, contraditoriamente, até por conta do momento que a gente vive, o momento cultural que a gente vive no Brasil, o momento da economia, da cultura, né, brasileira, esse momento atual, foi muito complicado a gente levantar o recurso. A gente tinha um projeto que a gente imaginava conseguir captar 500 mil. E nós conseguimos perto de 20% do projeto que a gente tinha. E essa produção toda, ela foi feita com 25% a 30% dos recursos que a gente imaginou que iria ter para fazer o projeto. Então, o que aconteceu? Para não sair da história inicial, que era contar a história de imigrantes italianos no Brasil, as suas dificuldades e o que eles fizeram aqui, criou-se uma outra história que desse suporte a essa história inicial, que foi mantida desde o início. Então, agora, como que com esse dinheiro que a gente tem, a gente pode contar essa história? Seria uma história linda contada a partir do ponto de vista histórico, que foi uma das propostas, que era mesmo voltar, né, dar muito trabalho para a direção de arte, que era voltar lá para 1900 e tudo mais. Seria uma história linda, mas não era a realidade que a gente tinha. Então, eu sentei com a Nara e a gente propôs duas situações iniciais, que não são as que é o resultado do filme, né? E como no teatro eu aprendi que escrever é reescrever, a gente começou a reescrever as nossas ideias. Me faz bem e não. Eu preciso saber se isso é bom ou mal. Todo mundo da equipe foi importante, né? Então, assim, pra gente ter uma cena bacana, a gente teve a colaboração do motorista, a gente teve colaboração do assistente, entendeu? Que foi de vários assistentes, né? Das várias cabeças de equipe, da direção de arte, né? Da direção de fotografia, né? Mais de 20 atores, tinha não sei quantos figurantes, a equipe técnica também era mais de 20.
Então, assim, foi muita gente. Teve atores que acumulou função técnica, né? No caso da Kátia Bizinoto, Juliana Nazar, quem mais? O Juliano, que foi o cenógrafo e figurinista, ele foi ator também. Você começa a ter a noção do processo inteiro, né? De todos, desde o antes, né? De tudo que o diretor também está pensando, propondo, trazendo, o outro produtor, o dinheiro que tem para fazer as coisas, tudo isso está na sua cabeça, né? E aí você vai acumulando. Mas, na hora de atuar, na verdade, você tem que eliminar um pouco dessa responsabilidade, dessa carga, para poder conseguir fazer o trabalho. Aí entra o grupo, porque no dia que eu fui atuar, né, que eu fui trabalhar como atriz, eu tive todo o respaldo dos colegas, assim. Então, isso é muito bonito, que isso vem do teatro, né? De todo mundo estar cooperando, colaborando e para você ficar tranquilo também. Eu sou Lívia. Prazer, Laura. Você tá de quantos meses, Laura? 5. E a senhora tem filhos? Tudo que foi feito dentro da direção de arte, ela foi muito bem pesquisada. Ela foi dividida em 3 momentos dentro do filme, não sei se ficou perceptível, que pudesse dialogar com o estado de espírito da protagonista, a Olivia Tomé, que é a Kátia Lourenço. Então a gente pesquisou bastante dentro das cores, qual que era o significado das cores no estado de espírito das pessoas. Cenas chaves tinha sempre alguma referência da bandeira da Itália, sempre tinha alguma coisa verde, vermelho e branco, um perto do outro, para estar fazendo esse tipo de referência. Então tudo foi pesquisado, a cena da criação do Bruno Bombozzi, a gente escolheu um santo, que era o patrono da Itália, não foi qualquer santo que a gente colocou. Quando a gente estava lá ainda no roteiro, eu não imaginava que ia ficar desse jeito. Quando a gente estava filmando, eu também não imaginava. E cada vez que a gente filmava, a gente comemorava uma cena que tinha ficado legal e tal. Eu fiquei muito emocionada, assim. Fiquei feliz, fiquei ansiosa, fiquei chocada. Para mim, o que fica assim é a potência do cinema. Quando as pessoas todas estão todas num mesmo projeto, todo mundo acredita na mesma proposta, o cinema tem uma força que eu não sei explicar de onde ela vem. Uma imobiliária é responsável por cerca de 30% de tudo que foi construído em Uberlândia. No programa de hoje, vamos assistir o 3º capítulo da série de matérias sobre a ITV, imobiliária fundada por Tubal Vilela. Veja a seguir. A Carfep vem de uma sociedade de 3 famílias. Carneiro, Fernandes e Pereira. Depois de ter feito a firma, nós fizemos o nome Carfep. São originários do sobrenome, né? O doutor Fornari, pelo que me consta, ele foi o primeiro economista formado, ele era de Ribeirão e veio para Uberlândia. Em 62, o Sr. Tubal faleceu. Coincidência ou não, em 63 o grupo fundou a Carfep, que é a holding do grupo. E o doutor Fornari foi convidado para trabalhar no grupo, como diretor, inclusive, da holding. E em 72 o grupo adquiriu o imobiliário Tubal Vilela. Alexandre Fornari foi um dos homens que me ajudou nesse negócio. Muito lote, muito terreno para abrir. E foi só dar um dinamismo na venda, ela própria se pagou. O Jardim Sucupira, quando a empresa aprovou o loteamento, sofreu algumas resistências com relação à escoação da rede pluvial.
porque a prefeitura achava que não deveria escoar diretamente no córrego do Jataí, na cabeceira do córrego Jataí. Então nós fomos obrigados a fazer vários estudos com relação ao escoamento da rede pluvial. Isso deu uma celeuma danada porque era uma coisa nova, inovação, quer dizer, não nova no sentido de engenharia, que isso aí já é feito, era desde a década de 50 nos Estados Unidos. Então é uma técnica que todo engenheiro conhece, não é desconhecido deles, mas em termos de Uberlândia era novidade, não tinha realmente esse tipo de bolsão. Teve engenheiros da própria prefeitura que contestaram, achavam que não funcionava, foram pessimistas, tivemos que arguir, e posteriormente, quando ele foi feito e executado e começou o loteamento, eu soube inclusive de várias escolas de engenharia, inclusive da região, os professores foram levar os alunos lá para mostrar como é que funciona. Quer dizer, é uma obra. E agora, posteriormente, nós vamos fazer o Novo Mundo, que é a área após o SEASA, que é aquela área do Simão Pereira. Ali tem bolsões também. Então, tanto o Novo Mundo como o Vida Nova, que é o último lançamento do imobiliário, que eu saiba, é tudo bolsão, quer dizer. Então a água vai para esses bolsões e é uma maneira de escoamento sem afetar o sistema como um todo. Relógios de diferentes formas e tamanhos. Um trabalho que necessita tempo e precisão. Confira. Bom, eu nasci aqui no bairro, no Fundim. Aonde realmente iniciou o Fundim? Porque o Fundim não é essa praça aqui não. O Fundim era a parte baixa do bairro, era o fundo do bairro. Esse era realmente o Fundim. Ao lado aqui, na primeira porta, era um açougue. E eu vim trabalhar nesse açougue com 11 anos de idade, de fazer entrega. E então, quando eu tinha 14 anos, um senhor montou uma relojaria aqui nesse cômodo. E eu comecei a aprender a profissão com ele e larguei do açougue e passei para cá. Quando eu tinha 17 anos, ele parou de trabalhar e eu fiquei. Trabalhei com joias, conserto de joias, fabricação de alianças, mas hoje eu estou trabalhando só com relógios. E devido ao tipo de relógio que tem hoje, são relógios mais simples, mais descartáveis, eu estou me dedicando mais a relógios antigos. Os relógios atuais hoje, eles são precisos, né? São relógios que não atrasa, não adianta. Agora, os relógios antigos são relógios duradouros, né? E o tipo de material que é usado. Então, são relógios aí que foram feitos para durar 100 anos, 200 anos. Os relógios de hoje são feitos para durar 5, 10 anos no máximo. O profissional de relógios, ele está acabando, né? Vai deixar de existir, não vai demorar muito tempo, não. Vai ter trocador de pilha, né? Trocador de pilha, de pulseira, isso aí vai ter. Porque os jovens não se interessam também hoje para aprender a profissão. E para aprender a profissão como se deve, requer tempo. Não aprende rápido. É minucioso, tem que ter muita paciência. Principalmente paciência, né? São detalhes, por exemplo, em relógio antigo, se quebra uma peça, essa peça não existe às vezes. Então você tem que recuperar ela. Você tem que refazer aquela peça. Mas eu gosto de tudo que eu faço. Qualquer profissão que se tocar para mim fazer, eu vou gostar. Porque eu gosto de fazer o trabalho direito. Olá,
O programa Uberlândia de Ontem e Sempre tem me proporcionado momentos muito agradáveis, encontros inesquecíveis e reencontros melhores ainda. Hoje, no nosso Papo Gerais, acontece um deles. Nós vamos falar com a dona Maria Borges de Almeida, uma amiga que eu conheci criança. Dona Maria, a senhora nasceu? Nos Machado. Machado era uma região onde? Aqui, no distrito de Uberlândia? É, no distrito de Uberlândia. Era depois do Belabinha? Do Rio das Velhas? Não, fica indo. O Rio do Belabinha corta pra cá, assim, né? Eu não sei onde faz barreira. Eu sei que é no Rio Belabinha. Não das Velhas, não. Rio Belabinha. É perto de Martineza? Perto de Martineza. Porque o que eu estava para você, de um lado eram os avós paternos e do outro lado os maternos. Então a gente ficava para lá e para cá. Não tinha lugar certo. Às vezes um nascia na casa do avô. Sempre não tinha assim um lugar certinho. Mas foi nos Machados que eu nasci. E como que foi a infância da senhora? A minha infância foi maravilhosa. Não que a gente era assim, confortável, rico, não. Mas meu pai era muito, como fala, alegre, feliz, brincava muito com a gente. Era um pai que só no olhar a gente já entendia o que ele queria, mas bom. Foi uma infância boa. E tanto eu como a mãe da Laís, como somos as duas mais velhas, nós fazíamos nossas artes. Mas o que era a arte nessa época? Mas é tantas artes que você não imagina. Deixa eu ver se eu te conto alguma coisa. Era tantas. Subir mangueira? Subir mangueira, gangorra. A gente falava jogar maré, que a gente brincava. Deixa eu ver mais o que. Brincava de pique à noite, às vezes. A gente às vezes brincava das escondidas à noite, nós brincávamos muito. Meu pai brincava com a gente, às vezes a gente estava brincando, ele entrava na brincadeira também, de esconder, de passar susto. Mas ele morreu cedo. Meu pai morreu com 39 anos. Mas eu já tinha 14 anos para 15 anos. Fez muita falta, mas também a gente aproveitou pouco. Né? E a senhora começou a estudar onde? Lá nos Machado. Lá fizeram o povo de lá, cada um tinha, antigamente eles falavam fazenda, mas fazenda que nada, era aqueles 10 arqueiros, 15 arqueiros, hoje a gente sabe o que é fazenda, né? Então eles reuniram o povo de lá e fizeram uma casa, a escola da prefeitura. A prefeitura mandava professor para lá. Então a meninada daquele lugar estudava naquela escola. Lá eu estudei, Dormir estudou lá também, depois os outros vieram para cá, né? Aí depois... E com que idade a senhora começou a trabalhar? Desde pequenininha. Com 10 anos eu já pagiei o José. Eu sou marido de 10 anos. Eu já pagiava, porque nós éramos 7. Então tinha que ajudar a mamãe a pagiar os menorzinhos, fazer algum serviço, mas a gente já trabalhava. Porque tinha galinha, tinha porco, tinha gado, então tinha serviço para o menino. Mas fazia muito, nós ainda brincávamos, ainda pulava a corda, ainda brincava, gostava muito de cantar, nós cantávamos muito. Eu ainda me lembro assim, que do rio passava o rio. Do outro lado do rio tinha uma pessoa que chamava Elídio. Ele plantava a lavoura de lá. E meu pai de cá do rio. Então nós cantávamos de cá e eles respondiam do outro lado de lá. Chamava Euclides e Alvém. Eles ficavam capazes de você conhecer eles aqui, porque já morreu. Era divertido. A gente, quando tinha tempo, fazia arte mesmo.
negócios assim, de passar susto, de brincar, de brigar. Porque quando tem muito menino, discute. Às vezes é um que é uma coisa, outra. É a vida de criança mesmo. E a costura? Costura? Eu costurei a vida toda. Quando eu apanhei uma idade de 15 anos, eu já aprendi a costurar com a minha mãe. Quanto mais velho um pouquinho, aí nós estávamos ainda na roça, lá no sítio. Eu vim para cá, aprendi o corte, aprendi a costura, mas eu costurava lá, ajudava, fazia roupa para aquele povo lá, aquela gente, porque tinha muitos vizinhos. Eram os vizinhos, hoje tem pouco vizinho, mas eram muitos, tinha um sítiozinho aqui, outro ali, cada um tinha sua vida, era diferente de hoje. Então eu costurava. Quando eu casei, eu já costurava, aí eu já fiquei moça, que vou fazer com 21 anos. Aí eu já costurava, já fazia. E casei e continuei costurando, fazendo todas as roupas, qualquer roupa, para homem, para mulheres. E também botei salão de ensinar a costurar. Ensinei muitas moças o corte de costura e costurar. Ensinei muitas, de vez em quando eu encontro com uma também. E costurei até hoje eu faço as roupas de casa. Mas não costurei muito para ganhar dinheiro para fora, para ajudar o marido. Para ajudar daí, eu precisava de ajudar, porque tinha que ajudar. Bem, por hoje a gente vai ficando por aqui, mas no próximo programa tem a continuidade do Papo Gerais com a dona Maria Borges Almeida. Até lá! E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.